Olá, bom dia. O meu nome é Paulo Palhau, sou da Daikin Portugal. O Jorge já nos introduziu aqui um bocadinho. A Daikin é fabricante de equipamentos de climatização e de ventilação. Está no mercado português já há bastante tempo. E no nosso mercado existem muitas marcas, existem muitos equipamentos, mas temos que ter algumas razões para escolher a Daikin. E nós achamos que nos nossos equipamentos, uma das grandes razões e da qualidade que apresentamos e das maiores-valias é nós desenvolvemos, fabricamos e damos suporte aos nossos equipamentos. Portanto, grande parte são máquinas complexas, as bombas de calor, muito tecnologicamente muito exigentes, e a Daikin desenvolve todo o processo, todos os componentes principais das bombas de calor, seja os compressores, os fluidos ferrogéneos, os ventiladores, e portanto tem também um cuidado acrescido sobre o design dos equipamentos, a ergonomia dos mesmos, de forma que tenham uma integração fácil nas nossas habitações. Temos soluções de aquecimento, ar-condicionado, purificação e umidificação de ar e ventilação. Será sobre estes equipamentos que vamos falar um pouco e dar-vos a conhecer alguns que podem ser aplicados no âmbito de uma passive house, mas também numa construção mais tradicional. Começando pela qualidade do ar interior, que foi onde o Jorge acabou, a importância de uma boa qualidade. Como já referimos, as nossas casas são cada vez mais estanques e a verdade é que, apesar da ventilação natural ser um bom conceito e poder ser usada sempre que nós pretendermos, existem vários fatores que às vezes a tornam menos eficiente. Um deles é o sítio onde está a casa. A ventilação natural é boa se o ar ambiente exterior também for bom, porque se não for bom, também temos um problema. E por outro lado, ela tem que funcionar em permanência, não é? Nós estamos dentro de um espaço, passamos hoje em dia muito tempo dentro da habitação, mais do que no exterior, e a tendência é sempre essa. O nosso trabalho, o nosso dia-a-dia é muito mais dentro de casas, e portanto é sempre importante garantir que o ar que respiramos é bom. Ao termos um sistema de ventilação, a renovação de ar provoca várias situações. Uma delas é que nós conseguimos fazer filtragem de partículas que vêm do exterior e que nos são prejudiciais. Principalmente as partículas mais pequenas, que são aquelas que podem, de facto, passar para os nossos pulmões e para a nossa corrente sanguínea. E, portanto, tendo um sistema de ventilação com recuperação, podemos sempre fazer uma filtragem do ar exterior que vem para o interior. Por outro lado, conseguimos controlar a umidade dentro das nossas casas. Estamos a introduzir muitas vezes ar mais seco no interior do que aquele que temos e, portanto, vamos conseguir manter a umidade em níveis de conforto. E, ao mesmo tempo, controlamos o nível de CO2, que é aquilo que nós emitimos e é uma coisa que nos afeta bastante, e acho que já todos tivemos a sensação de estar num espaço sem ventilação e ficar com a cabeça pesada e tudo mais. Isso é muitas vezes fruto de taxas de concentração de CO2 elevadas. Uma ventilação vai-nos sempre garantir essa questão. Adicionalmente, ao benefício para nós de termos uma ventilação com recuperação, o benefício acrescido é que nós vamos ter uma poupança. Portanto, estamos a introduzir ar do exterior mais frio ou mais quente, consoante a estação, e conseguimos fazer uma recuperação através desses sistemas que nos vai garantir poupança depois no nosso sistema de aquecimento e de arrefecimento que vamos usar complementarmente. Dentro da gama de ventilação residencial existem vários equipamentos, várias tipologias. Dependendo do tamanho da habitação, temos que ajustar o caudal àquilo que precisamos. Portanto, não deveremos também ter caudal a mais, porque isso representa um sobrecusto em termos de exploração, mas dentro daquilo que é a nossa gama podemos ter várias soluções. Eu queria destacar só a unidade que está aqui, que é a unidade que nós lançamos este ano, é uma unidade mais compacta e que o Hugo vai só mostrar. São unidades simples, podemos depois ver aqui o interior e se tiverem alguma questão adicional depois até podemos explicar. E é uma unidade mais pequena em relação à gama que tínhamos anteriormente. Agora, os espaços, os apartamentos, as nossas moradias estão a ficar cada vez mais pequenas, com áreas menores, e foi necessário adaptar a nossa gama para termos esta unidade. Ela pode ser montada assim conforme está, ou também pode ser montada na horizontal em teto falso, portanto permite uma aplicação bastante flexível. Ela é muito simples, tem os filtros na insuflação e na extração, que são facilmente substituídos, portanto é muito fácil de fazer a manutenção, qualquer pessoa não precisa para mudar os filtros não precisamos aqui dos Jorge, para outras coisas sim, sem abrir a máquina, sim, porque nós conseguimos também através daqui tirar esta tampinha aqui e fazer a manutenção. Ela pode controlar o caudal de ventilação por CO2 ou por umidade, portanto podemos ter um sensor de umidade que se a umidade aumentar muito dentro da casa ela vai notar mais caudal, e podemos ter um sensor de CO2 que quando detecta, o CO2 significa presença humana, portanto vai aumentar o caudal também. Pode também fazer uma ventilação de duas zonas, portanto ventilar mais numa altura os quartos e noutra altura as zonas sociais.
Mais importante também com a unidade é ter depois o sistema de condutas e de difusão do ar. Portanto, é ótimo termos boa qualidade do ar, mas também temos que garantir o conforto acústico. E a parte das condutas e do sistema de distribuição e os terminais que levam o ar até aos espaços ocupados e aqueles que retiram, convém que sejam também bem definidos, bem pensados, de forma que nós estejamos em nossa casa e não sintamos o ruído da unidade. Consigamos dormir com ela ligada, sem ser afetados por essa questão. Portanto, temos que ter o caudal certo, mas também o nível de ruído certo. Aqui há alguns exemplos de aplicação, complementares ao que o Jorge também tinha mostrado. Portanto, são muito soluções flexíveis, podem ser adaptadas a vários tipos de habitação. Podemos ter uma situação em que os próprios tubulagens podem andar no desvão, podem andar no teto falso. Portanto, existem várias opções. Existem até outros países em que elas são embebidas no próprio elastro de pavimento. Não é uma situação construtiva que nós usamos muito, mas há países que optam por essa solução. Complementarmente aos sistemas de ventilação, nós precisamos sempre, apesar das casas serem passivas, neste âmbito que estamos da Passive House, precisamos sempre de sistemas ativos. Não conseguimos garantir que as perdas sejam zero e, portanto, temos que compensar. E, portanto, tradicionalmente, hoje em dia, a tecnologia muito utilizada são bombas de calor, que existem de vários tipos. Eu aqui vou-vos falar da bomba de calor a arar, que é o vulgar conhecido por ar-condicionado. Portanto, temos a unidade exterior, temos diversas unidades interiores. E, normalmente, estes sistemas fazem aquecimento e arrefecimento. A Daikin desenvolveu também este novo sistema, que além de permitir ligar às nossas unidades interiores, que vão aquecer e arrefecer os espaços, podemos também fazer o aquecimento das nossas águas sanitárias. Ou seja, com uma única máquina exterior, nós conseguimos garantir 3 serviços: arrefecimento, aquecimento e produção de água sanitária. Adaptado também ao tamanho da habitação e ao número de ocupantes. Só aqui um pequeno exemplo assim que podíamos falar. Imaginemos que tínhamos um pequeno apartamento para climatizar. Precisamos de uma solução de água sanitária e de climatização. E hoje em dia temos normalmente pouco espaço dentro das habitações para colocar equipamentos. Normalmente as soluções hoje em dia de produção da AQS incidem muito em soluções de bomba de calor. Portanto, toda a gente gosta de ter um controle fácil e simples, nada de coisas muito complicadas. E conectividade. Todos estamos ligados e todos gostamos de ter uma facilidade de visualizar, controlar os nossos equipamentos e aqui não é exceção. E, portanto, optando, por exemplo, por um sistema multimais, neste caso com depósitos de 90 e de 120 litros, conseguimos fazer uma instalação em pouco espaço. Estes 2 depósitos podem ser suspensos e, portanto, pode ocupar um espaço muito reduzido. Não temos condutas posterior, é um equipamento bastante silencioso. A instalação simples, é facilmente programável, podemos controlá-lo através do nosso telemóvel, portanto, é um sistema que se quer simples. Um sistema simples é, de certeza, um sistema que também se vai tornar eficaz. Portanto, conseguiríamos fazer uma aplicação para um T1, neste caso com este exemplo, mas também precisávamos da ventilação e, portanto, para pequenas aplicações foi então desenvolvida esta unidade que nos permite ter uma configuração simples e flexível. Nós, inclusive, podemos mudar as entradas e as saídas da unidade por software, se for mais fácil do local da instalação, se for mais benéfico alterarmos a configuração da unidade. Tudo feito por software sem necessidade de opcionais. Vamos passar a outra tecnologia. Eu vou passar aqui ao Hugo, que nos vai falar de bombas de calor água-água. Pronto, passando um pouco então para as bombas de calor ar-água, um conceito um pouco diferente, com uma outra exigência, uma outra implementação, soluções cada vez mais, ao nível da ventilação, que deve trabalhar todo o ano, as bombas de calor também deverá ser assim. No fundo, a ideia é satisfazer ao máximo essas necessidades com o menor consumo e com menor intervenção ao nível da rotina das pessoas, mantendo sempre o conforto e a qualidade melhor possível. O Jorge no início focou bastante na unidade mais pequena, digamos, da nossa gama, que realmente é uma unidade muito interessante e que se enquadra bastante no conceito de Passive House, dadas as baixas necessidades que nós temos. No entanto, estamos a falar de moradias, de pequenos apartamentos, podemos falar de outros tipos de edifícios e a nossa gama é complementada com todo um conjunto de soluções, desde estas soluções refrigerante split, porquê? Porque consiste sempre em ter uma unidade no exterior apenas e depois no interior ter uma unidade onde vai ser feita depois a distribuição da água para o diferente tipo de emissor térmico ou, por exemplo, para a produção da água quente sanitária. Portanto, 3R, 3M, monobloco, ou eventualmente a nossa unidade maior, 3HHT, que o Jorge começou também há pouco, ou tocou. No entanto, este ano temos a introdução da nova unidade, a R290, que vai complementar a nossa gama com um nível de eficiência e algumas mais características que eu vou focar, que realmente trazem alguma mais-valia.
Eu falei-vos, portanto, do sistema refrigerante split, ou a hidrosplit, porquê? Como eu vos disse, é split, portanto, tem uma unidade no exterior, tem outra unidade no interior. Temos estes 3 tipos de soluções para enquadrar o mais facilmente na arquitetura e nos nossos desafios. Uma unidade de chão com o depósito integrado, é onde tem um depósito de 180 ou 230 litros, tem uma habitação T3, um T4, eventualmente consoante o tipo de necessidades que possamos ter, onde já complementa todos os componentes de comando e de distribuição da água no interior da habitação. Uma unidade apenas mural, uma outra alternativa em que nós não temos, portanto, a produção de água quente sanitária integrada na nossa unidade, mas podemos agregar uma solução já existente, ou eventualmente até agregar outro tipo de perfis, portanto, maiores quantidades, maiores necessidades, depósitos de maior dimensão. Em contrapartida, temos também continuamos a manter a nossa unidade de chão com o depósito SH2O já integrado, com algumas balias, nomeadamente a nossa unidade que temos no Passive House Center, que serve um pouco como demonstração das soluções mais eficientes, com algumas características únicas também que eu já vos vou mostrar. O conceito de tudo isto é nós conseguirmos desenvolver a solução mais interessante, mas trabalhar a maior facilidade em termos de interatividade, seja no local, seja à distância, e todas estas unidades já trazem essa mais-valia. Aqui temos uma pequena ideia, portanto, do enquadramento das soluções nos nossos projetos. Como já tínhamos há pouco referido, e se tiverem a oportunidade até de passar no nosso expositor, temos lá esta unidade. É uma unidade facilmente integrada, portanto, até na própria cozinha. Temos tão poucos espaços técnicos que isto acaba por ser realmente uma solução interessante. Eu às vezes, por uma questão de brincadeira, digo que só falta é poder abrir a porta para tirar de lá cervejas, que parece um frigorífico, é bastante interessante. Por contrapartida, portanto, o tal depósito com as mais-valias que também vou passar a referir, já requer outro tipo de atrabancamento, já não permite esta possibilidade. As ligações são todas feitas por cima, mas é que ele requer algum espaço à volta, mas estas 2 soluções já integram a produção de água quente sanitária, portanto, para banho já está colocada dentro do sistema. Esta unidade aqui é tal unidade que não tem esse depósito, mas permite depois interligar a qualquer solução existente, ou até o cliente pode querer uma solução à parte, ou ter outra solução já existente, alternativa, e não querer essa interligação. Um dos pontos que eu não queria deixar de realçar é a tal tecnologia SH2O com algumas das valias. Não deixa de ser um depósito em polipropileno, um depósito em plástico, apenas uma única peça. Não há qualquer ponto térmico, até no âmbito da Passive House é um ponto a realçar bastante interessante. É um ponto onde nós vamos acumular a energia. Eu vou produzir água quente sanitária de uma forma instantânea e higiênica. Não há acumulação da água quente sanitária. A água é produzida. Portanto, a água é aquecida ao tempo em que passa aqui nesta pequena serpentina. Não há qualquer sedimentação, não há volumes de água parada, portanto não temos o risco da legionela, não tenho que fazer qualquer tratamento. E ainda mais, eu consigo integrar um sistema solar térmico, consigo integrar aqui um recuperador que eu tenho lá local e aproveitar essa energia, consigo dissipar para uma piscina, portanto tem umas mais-valias que posso utilizar aqui neste depósito. E acima de tudo, temos a manutenção muito reduzida, não temos qualquer elétrodo, portanto, necessário para a anticorrosão, dado o material aqui existente. Portanto, acaba por ser uma solução que vem a complementar, seja um depósito à parte ou seja integrada nas nossas unidades, vem a complementar aqui as nossas soluções do ponto de vista da tecnologia. Portanto, complementando as nossas soluções, continuamos a manter desde as capacidades 4, 6 e 8, utilizando o R32, o fluido anterior, ou o fluido R290, conseguimos assegurar essas soluções com estes depósitos para pequenas moradias. Para pequenas moradias e apartamentos, dado o seu enquadramento, conseguimos na mesma manter a 3RF Mini que o Jorge já tinha falado com as suas características, ou eventualmente a unidade mais atual, também com essa solução, de forma a podermos satisfazer então esses desafios que temos diariamente. Por exemplo, no caso de uma moradia um pouco de maior dimensão, na semelhança de que o Paulo tinha proposto o Multimais para uma solução de um apartamento, eu para uma moradia iria propor, por exemplo, um Daikin Alterma 4H, com a possibilidade de produzir até 75 graus de temperatura com a bomba de calor. Reparem, eu no âmbito da Passive House não precisarei dos 75 graus para a climatização, mas, por exemplo, na produção da água quente sanitária, eu posso, dentro daquele volume que eu tenha, acumular, por um cenário diferente, pontual, ou seja, o que for, acumular maior temperatura e ter uma maior disponibilidade de quantidade de água quente, que por vezes é interessante, seja no âmbito de uma festa, seja no âmbito de uma determinada solicitação. A pressão sonora também é bastante interessante e foi bastante estudada, dada as novas grelhas que utilizamos, sempre com o cuidado da sustentabilidade. As nossas grelhas são utilizadas com cerca de 50% de material proveniente dos resíduos da indústria. Com temperaturas de funcionamento bastante interessantes, independentemente do mais extremo que seja, conseguimos assegurar aquecimento até menos 28 graus e com padrões de elevada segurança, uma vez que utilizamos o fluido R290.
Portanto, é uma solução hidrosplit, poder complementar exatamente a qualquer uma daquelas soluções que eu falei e depois podemos aquecer o nosso espaço ou arrefecer através de espelhamento radiante, radiadores ou ventiloconvetores. Portanto, eu aqui teria a solução para a produção dessa energia para a parte do emissor térmico. Iria selecionar o pavimento radiante, também um pouco à semelhança do que o Jorge tinha falado, que é um sistema invisível, é um dos sistemas mais interessantes de climatização, muito homogéneo, com a melhor distribuição que poderemos ter. Fornecemos todo um conjunto de componentes que permite assegurar essa emissão. Neste caso, como tenho uma moradia de maior dimensão, a Duco Sky pode não ser já a solução mais interessante, dado o seu caudal em causa, e eu tenho aqui a possibilidade de conseguir assegurar um caudal até 550 metros cúbicos. O Paulo há bocado focou num assunto que é muito interessante. Nós temos que assegurar uma ventilação mínima, seja em questões regulamentares, seja o que for, mas aqui o que me interessa é assegurar essa ventilação, essa qualidade do ar no sítio onde é que eu estou. A possibilidade de ter as duas zonas, eu vou duplicar a eficiência da minha máquina em termos de distribuição. Por um momento qualquer eu tenho a minha casa com uma carga térmica estabilizada, faço lá uma jantarada com os amigos, com os convidados. Eu neste momento eu preciso lá do ar novo, portanto a máquina vai-me direcionar o ar para esse ponto. Portanto, essas duas zonas vão-me permitir otimizar essa distribuição desse ar novo dentro da minha casa, com a sua eficiência em termos de recuperação que nós tanto procuramos. Depois, por outro lado, nós podemos falar de eficiência dos equipamentos, de eficiência dos emissores, seja do que for. A parte do controle é a parte mais importante, seja numa solução nova, numa instalação nova, seja numa instalação a reabilitar. Eu com alguns componentes, com algum cuidado, seja com pavimento radiante, seja com os radiadores já existentes, substituo os comandozinhos que lá tenho no local e com um pequeno conjunto de componentes vai-me permitir controlar a unidade toda, portanto, toda a minha solução e integrá-la numa plataforma que me vai permitir hoje controlar a distância, seja nas bombas de calor, seja nos splits, seja em qualquer gama que nós promovemos. Nós queremos essa facilidade. Acima disso, eu através disto consigo saber os consumos que a minha instalação está a ter, porque o interessante é isto, não é só instalar, é depois monitorizar, é conseguir otimizar a minha instalação de acordo com as minhas necessidades e com a necessidade do cliente. Nós podemos ser os maiores especialistas da nossa área, mas nós temos que perceber realmente como é que é o cliente que é esse ponto e temos que ter a possibilidade dessa flexibilidade consoante a exploração da instalação. É um dos pontos principais que realmente queremos enquadrar e facilitar. Por último, medir é saber e de facto desafio, amanhã vamos ter um dia bastante interessante, não é? Com algumas visitas a algumas obras, mas também queria realçar a grande vantagem do nosso Passive House Center, onde podemos implementar algumas das soluções, deram-nos essa oportunidade, nesta fase temos lá a nossa solução implementada e torna-se bastante interessante se puderem ter a oportunidade de visitar, porque é aí que nós realmente conseguimos, não é só na parte teórica, mas é também no mexer, no perceber esses conceitos. Nós aqui apresentamos a nossa breve abordagem das nossas soluções, espero que tenham gostado. Não sei se têm alguma questão que queiram colocar. Temos ali, portanto, no nosso stand, temos ali algumas mais informações que podemos também satisfazer se tiverem alguma questão adicional ou que queiram verificar.